Bolsonaro celebrou recentemente o fato dele ter sido ovacionado por apoiadores enquanto tomava café da manhã numa padaria no interior do Pará. Esse caso sintetiza muito bem o quanto que Bolsonaro se transformou em um político menor, insignificante, um político de padaria, literalmente, insignificante até mesmo para os próprios bolsonaristas. Isso tudo faz parte daquele espetáculo da direita que a direita espera de seus políticos. Mas Bolsonaro já não consegue mais entregar aqueles espetáculos que não sejam espetáculos comendo pastel e em padarias. E é por isso que ele gradativamente começa a ser abandonado pelos seus próprios apoiadores, como nós estamos vendo em São Paulo. Bolsonaro, ele se institucionalizou e cada vez mais foi se politizando em termos políticos e foi perdendo o espetáculo do mito do outsider. O que você acha sobre isso? Bolsonaro está enfraquecido, se transformou num político menor? Ele está sendo abatido, enfraquecido pelos seus apoiadores? Se você concorda que ele é patético, like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele apareceu num vídeo que foi bastante celebrado, numa padaria no interior do Pará. Bolsonaro foi lá, começou a comer pastel, comer um pão com manteiga, tomar um café, junto com o Éder Mauro. Éder Mauro, que é deputado federal, um político nojento e execrável, por conta do seu passado e das suas acusações, mas ele é pré-candidato à prefeitura de Belém do Pará. E Bolsonaro, ele gosta desses ambientes fechados, porque você tem lá 10, 15 pessoas, já parece que tem uma multidão. Bolsonaro fez isso no ano passado, apareceu numa pastelaria comendo pastel, e ele fala que ele é muito ovacionado, porque ele faz comícios de onde ele vai ter muita gente. É um político de padaria. Esse é um bom apelido, um bom adjetivo para Bolsonaro. Porque ele se transforma ou se transformou cada vez mais em um político insignificante. Hoje a força política de Bolsonaro é uma força política que está se reduzindo cada vez mais. E você vai entender nesse vídeo os motivos que me fazem ter a percepção que Bolsonaro, ele está sim se enfraquecendo. E você sabe que nós acompanhamos o Bolsonaro com um paradigma e um ponto de vista bem diferente dos outros comentaristas. Nós percebemos esse funcionamento do Bolsonaro desde 2019, muito antes do que várias pessoas. Esse comportamento do Bolsonaro belicoso, da política do confronto e como ele está sendo destruído porque ele já não contempla mais aquele elemento da religião bolsonarista. Mas ele tá lá curtindo com o Éder Mauro, que, como eu falei, é um político execrável, é um político que faz parte da bancada da grilagem. Ele era um policial militar que se orgulhava de tirar vida das pessoas. Como que você tem um policial que se orgulha de tirar vida dos outros? Isso é uma coisa nojenta, ele nega as mudanças climáticas, é um estúpido ainda por cima. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, todos os impactos das mudanças do clima, como isso tem afetado as nossas vidas, mesmo que de modo indireto, se você não vive no Rio Grande do Sul, aumento do preço dos alimentos, gastos públicos com a recuperação da tragédia, porque o governo federal não pôde deixar a população do Rio Grande do Sul a esmo, então o governo tem que ajudar, faz parte do governo, mas tudo isso ele nega, o Éder Mauro nega, e ele está liderando as pesquisas, o que é um grande problema, porque em 2025 nós vamos ter a COP30, que é um evento da ONU para discutir mudanças climáticas, discutir o meio ambiente, justamente em Belém, onde e quando o governador do estado, o Helder Barbalho, vai também se projetar. Helder, que tem tudo para ser um dos vices do Lula. Helder, Simone e o Renan Filho são cotados para serem vice-presidentes na chapa do Lula. Então é nojento você ter um anticlima, um grilheiro, que ele é acusado, ele faz parte da bancada da grilagem, como prefeito de Belém. Mas vendo isso, esse mote, né, anticlima, do Éder Mauro e essas apresentações bizarras e diminutas do Bolsonaro em padarias, isso reforça a percepção e aquilo que nós estamos comentando já há alguns vídeos sobre a direita não ter uma pauta, não ter um mote no Brasil. A direita, ela tem um mote nos Estados Unidos, ela tem um mote que é o mote na Europa também. Não é o mote do liberalismo, porque isso até dominou a própria centro-esquerda. O Lula, ele precisa fazer uma política nem tanto à esquerda, mas uma política de mitigação do neoliberalismo. Mas hoje a direita, ela sobrevive com base no quê? No discurso, tem que tomar cuidado com a palavra, no discurso contrário à imigração. É isso que unifica a direita na Europa, com o discurso de Le Pen, com o discurso da Meloni, com o discurso dos extremistas de direita. E nos Estados Unidos com o discurso contra os mexicanos e também contra os outros imigrantes. Mas aqui no Brasil nós não temos esse problema. Então, sem o fluxo migratório
sem o problema da imigração, o que sobra à direita? Sobra a espetacularização. Sobra Bolsonaro comendo pastel, sobra Bolsonaro tomando um pingado junto com Éder Mauro, desfilando em carreatas. É isso. É um show simplesmente bizarro. E é por esse motivo que o Lula acerta muito bem quando ele chama os opositores bolsonaristas de titica de cachorro. Eles são piores do que titica de cachorro. Porque olha essa gente. Éder Mauro negacionista, Bolsonaro um político de padaria. Qual é a bandeira? Qual é o mote? E o Lula cobra muito bem os seus apoiadores, os seus aliados na Câmara dos Deputados, que temem entrar em embates contra os bolsonaristas. Como que vai temer o Nicolas Ferreira? Qual é o projeto do Nicolas Ferreira? Nenhum. Como que vai temer o embate com a Júlia Zanata, que fica implicando com banheiros? Mas isso o Lula também tem a sua parcela de culpa por conta da sua equipe ministerial, que tirando a equipe econômica composta por Haddad, Simone e pelo próprio Geraldo Alckmin, uma equipe fraca. Como que Silvio de Almeida não interveio? Não se mostrou, não debateu a questão da saidinha? Ou até mesmo o PL da interrupção gestacional? Como que José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, tem medo de enfrentar os bolsonaristas, o Batoré da Câmara, que ele é a cara do Batoré? Então o Lula acerta ao chamar os bolsonaristas de titica de cachorro, porque eles são exatamente isso, mas também ele acerta ao cobrar posições dos seus aliados e da sua base na Câmara dos Deputados, principalmente. Porque vai ter medo de um político de padaria? O Bolsonaro, pessoal, ele está limitado. Isso é um ponto importante. Porque, repare, desde 2022, vamos pegar nesse horizonte de tempo, ele deixou de fazer aquelas aparições como sendo um mito. Porque o Bolsonaro ele foi gradativamente sendo institucionalizado. O que é isso? Ele foi sendo domado pelas instituições. Bolsonaro, quando ele entrou na presidência da República, ele deixou de ser um outsider. E depois que os processos contra ele no STF, no TSE começaram a avançar e o risco de prisão chegou e se tornou real, Bolsonaro não pôde mais enfrentar o STF. Ele teve que abaixar a cabeça. Ele teve que adotar uma postura mais mansa. E ele depende do dinheiro do PL. Então o que ele faz? Ele trabalha em termos partidários. E essa institucionalização do Bolsonaro reduziu a capacidade dele de fazer espetáculo. Você não vai ver Bolsonaro provocando, fazendo o mesmo espetáculo que o Nicolas Ferreira, que o Zé Trovão, não vai, que o próprio Éder Mauro, ele não faz mais isso. Porque agora ele tem uma outra função. Ele foi introduzido no mundo político, no mundo partidário. E esse mundo partidário tolheu o Bolsonaro, e é por isso que o próprio bolsonarismo em São Paulo trai o próprio Bolsonaro e migra para Pablo Marçal, que é muito mais bolsonarista hoje do que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro pediu para os seus aliados, não tirem fotos, não façam apoio com o Pablo Marçal. E sabem quem está intermediando as conversas da militância bolsonarista com o Pablo Marçal? Ricardo Salles. Ele mesmo, o ministro de passar a boiada. O Carlos Salles faz o intermédio das conversas, porque eles preferem uma foto com o Pablo Marçal para 2026 do que com o Bolsonaro ou com o candidato apoiado por Bolsonaro. Essa é a destruição de Bolsonaro. O espetáculo que Bolsonaro pode promover é o espetáculo da padaria. Para motoqueiros frustrados com o seu próprio desempenho na intimidade com as suas esposas, homens frustrados, inseguros da sua própria masculinidade, inseguros de si mesmo, inseguros do seu próprio desempenho pessoal, profissional e intimal. Você sabe o que eu estou falando. É a espiral da destruição do bolsonarismo, que é um movimento destrutivo, que vai se destruindo e se reinventando ao mesmo tempo, chegando a Bolsonaro. Todos aqueles que deixaram de ser bolsonaristas foram sendo destruídos. Joyce, Frota, Mourão, Bebiano, Santos Cruz, militares. E agora o próprio Bolsonaro está sendo trucidado pelo próprio bolsonarismo. Essa é uma reflexão que nós vamos fazer em vídeos futuros, então fiquem ligados aqui no canal. Porque esse é um bom vídeo que ninguém ainda tocou. E nós vamos tocar.